Abrir as Sagradas Escrituras mais uma vez, dando continuidade à exposição bíblica do Evangelho de João. Nós vamos para o capítulo 13 de João. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler o início do texto, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço? Não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, pelo privilégio de podermos ler e ouvir a tua voz nessa noite. A leitura do texto, por si só, ela é rica, profunda, impactante na nossa alma. Que a voz do teu Espírito se faça ouvir essa noite. E que aqueles que estão impuros sejam lavados essa noite. E os que foram lavados, mas estão com seus pés sujos, que eles se purifiquem essa noite. Opera a tua salvação e a santificação do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, irmãos, ele traz dificuldades para alguém que prega um texto, eu diria, porque cada verso é um mundo de informação. Quando eu estava procurando estudar esse texto, ouvindo alguns sermões também, eu me deparei com Steve Lawson pregando no primeiro verso. Então, é um mundo de informações num único verso, né? Mas nós estamos tratando de uma sequência de narrativa e o único verso não faz sentido fora do contexto que está sendo tratado aqui, dos versos, pelo menos, que nós lemos até então. A importância desse capítulo para a nossa salvação e para todo o livro de João é tremenda. Primeiro, por que é importante? Porque é parte de uma estratégia de argumentação de João. Perceba bem, João ele escolhe os eventos que ele vai narrar.
como todo e qualquer evangelista, muitos eventos ele escolhe aquele que é o importante para a sua intenção. Então, ele conta o milagre da água sendo transformada em vinho. Ele conta o milagre de um coxo que passa a andar. Ele conta o milagre de um cego que passa a enxergar. E ele conta o milagre de um morto que é ressuscitado, Lázaro. E agora, ele vai descrever um evento no texto em que Cristo dá um sinal daquilo que vai acontecer com ele, e toda a sua obra é resumida nesse evento. Toda a obra é resumida nesse evento. Por que é tão importante assim? Não é? Olhando para o texto, eu queria que você voltasse comigo. Veja que João, então, começa dizendo: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Perceba que aqui João, ele tem uma intenção muito clara, e já foi provado isso anteriormente. Quem é Jesus Cristo para João? É o Filho de Deus, enviado por Deus para salvar. Dentro da estrutura do Antigo Testamento, quem é Cristo para João? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João muito claramente vai defender isso. João vai defender que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal. Só para você ter um conceito claro do que João está fazendo, não é? Se você for comigo para o capítulo 19 de João, por favor. Deixa eu... João 19, verso 28 em diante, especificamente no verso 31, né, em diante. Vamos pegar do 31 em diante. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, né, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Ele mostra a cultura, não é? Quem é, o que acontece na cruz, para que alguém fosse, depois de crucificado, morresse mais rápido, a perna era quebrada. Uma vez que era quebrada, ele arriava e era asfixiado mais rápido, ele morria logo. Acontece que ele descreve isso, mas acompanhe a narrativa comigo, né? Verso 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Veja, isso é uma informação que parece boba, mas é tão importante para João. Porque não há um ato de Cristo aqui que não aponte para aquilo que ele veio fazer. Ele é o Cordeiro de Deus. Verso 34, mas um dos soldados que ele abriu o lado com uma lança, logo e saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Lá em Êxodo, no capítulo 12, verso 46, capítulo 12 de Êxodo, é quando foi instituída a Páscoa. E dentre os elementos da Páscoa, é dito o seguinte acerca do Cordeiro Pascal: os seus ossos não podem ser quebrados. Os seus ossos não podem ser quebrados. Percebe por que João aqui no capítulo 13 diz: antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora. O Cordeiro sabia que ele ia morrer na Páscoa. É o que vai acontecer. E é interessante, irmãos, que o que acontece do capítulo 13 até o capítulo 19 acontece em horas. É espetacular o que João faz. Mais da metade do livro de João narra a última semana de Cristo. A última semana de Cristo.
Então João diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo, chegou o momento da sua morte. Quantas vezes João vai nos ensinar? Eles vêm para prender Cristo e não prendem. E João diz: porque ainda não é chegada a sua hora. O Cordeiro que voluntariamente veio morrer, mas não foi morto, ele deu a sua vida. O Cordeiro que voluntariamente entrega a sua vida. Ele faz questão de mostrar isso, dizendo: agora chegou a minha hora. Sabe por que vocês vão me matar? Porque eu estou dando a minha vida. Jesus Cristo é o Cordeiro que sabe a hora da sua morte. Mas ele descreve assim, no verso 1 de João, no capítulo 13: é chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. De passar deste mundo para o Pai. E perceba que aqui ele está descrevendo a sua morte como um cordeiro pascal. E diz assim: ora, o caminho para o Pai é descrito como o caminho da morte. Assim, da sua morte, a cena da sua morte é a cena em que ele está sendo levado para o Pai. Chegou a hora de passar deste mundo para o Pai. E aí ele descreve esse evento, perceba, o Cordeiro que vai passar para o Pai. E aí veja a última parte do verso 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo. João começa seu evangelho dizendo que Jesus Cristo é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aí o Verbo se fez carne, no verso 14 do capítulo 1. João está dizendo que ele veio do Pai, se fez mortal, para buscar as suas ovelhas que estavam no mundo, resgatar o seu rebanho, a quem o Pai amou antes da fundação do mundo. Interessante, não é, que uma das controvérsias históricas se discutia muito sobre acerca se Deus amou o seu povo por causa da obra de Cristo, ou ele envia o seu Filho porque os amou. E aí quando você diz, quando você atribui o amor do Pai para com os seus eleitos, por causa da obra de Cristo, você condiciona o amor de Deus. Então, o princípio teológico coerente é: Jesus veio morrer por aqueles que o Pai amou antes da fundação do mundo. Ele não os ama porque Cristo morreu por eles. Cristo morre por eles porque Deus os amou. Porque Deus os amou. E aqui João está dizendo, olha, tendo-o amado, entende? Jesus Cristo o amou. E ele ama até o fim. Amou por quê? Porque o Pai entregou a ele aqueles que ele veio buscar. Quem são esses? Os seus eleitos, a sua igreja, o seu povo. Ele amou de que ponto a que ponto? Até o fim. Você imagina, irmãos, que não há variação no amor de Deus para com o seu povo? Nem mesmo quando ele estava morto. Ele morreu porque os amou. Ele intercede por nós porque ele nos ama. E é esse amor
que nos sustenta até o fim. Porque Ele nos ama do começo ao fim. Quanto desprezo a Ele. Ele vai ser traído por um dos apóstolos agora. Ele vai ser negado por um dos apóstolos daqui a pouco. Ele vai ser abandonado. Mas Ele amou até o fim. Ele amou até o fim. E como isso se revela num texto, irmãos? Como é que isso se descreve? E aí vem a linguagem que se aproxima do evento, do momento em que Cristo vai lavar os pés. Aí, por que é importante esse início? Para que se entenda o que significa aquilo. Veja no verso 2 comigo. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Que coisa interessante. Veja o motivo e a motivação de Judas. O que João descreve é: o diabo colocou no coração de Judas. E aí eu preciso dizer aos irmãos, por que ele coloca no coração de Judas? Por que não no coração de Pedro? Por que não no coração de João? Por que no coração de Judas? É só na sequência do texto, por favor, né? Veja, a partir do verso 3 comigo, ele diz: sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Agora, lá embaixo um pouquinho, né? Verso 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vós estáis limpos, mas não todos. Verso 11, pois ele sabia quem era o traidor. Você percebe então que a purificação, especificamente aqui, né, ela revela um caráter definitivo. Judas foi chamado por Cristo, participaria da mesa do Senhor, teria os seus pés lavados pelo Senhor e trairia o Senhor. Na hora o Senhor colocaria o pão na boca dele. Isso vai ser na segunda seção do texto. E ele então se revela como traidor. Por que o diabo usa Judas? Porque ele não era o purificado, um daqueles que o Senhor lavou e purificou. Ele não era redimido, ele não era justificado, o Espírito não habitava nele. Você tem a influência de Satanás até mesmo na vida de Pedro, por exemplo, quando o Evangelho descreve que, num dado momento, Jesus conta que vai a Jerusalém, vai morrer, vai ser sepultado e vai ressuscitar. E Pedro diz: Senhor, não faz isso contigo, tem pena de ti mesmo. Jesus diz: arreda, Satanás. Quando Pedro foi tentado, Jesus disse: Satanás quer peneirar a tua vida, mas eu já roguei por você. Com Judas, não foi assim. Satanás entra no coração daquele que tem um único desejo: a destruição, o roubo e a morte. Interessante você notar que ele vai desvelando o caráter de Judas, né? Se você voltar comigo, por exemplo, ao capítulo 12, especificamente nos versos iniciais do capítulo 12, veja o que ele diz sobre Judas.
6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Você percebe aquilo que foi dito hoje pela manhã? O teu pecado te achará, isto é, ele tenta esconder o seu pecado com um ar de bondade. O que está por detrás do coração dele, João vai dizer agora. Veja, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Então ele mascara o seu pecado, ele põe ar de bondade no seu pecado, quando o intento dele era roubar. Era esse o coração de Judas. Então o diabo, diz o texto sagrado, no capítulo 13, o diabo vem, entra no coração de Judas, diz o texto sagrado. E o texto diz assim, não é? Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Que traísse a Jesus. Perceba como o conceito de traição é bem interessante, não é? Entenda que os nossos pecados, eles são movidos pela nossa natureza caída. O diabo não usa aqueles que não estão em Cristo, entende isso? Usa aqueles que estão fora de Cristo nesse termo. Um exemplo prático disso lembre-se o que aconteceu com Jó, por exemplo. Quando o diabo chega para Cristo, para Deus, para o Pai, e diz assim: por quê? Sabe por que Jó é fiel? Porque todas as coisas ele tem. Então Deus permite que ele toque em algumas áreas da sua vida. E aí o que é que acontece? Os caldeus vêm e destroem tudo que ele tem. Seu gado, matam seus pastores, um sobra e corre para informar. Por que os caldeus? Quem são os caldeus? É um povo violento, que rouba, injusto. Então o diabo vai e os usa para cumprir o seu propósito. A quem o diabo usa ali? Lázaro. Me desculpa, no texto de Lázaro já está claro a intenção do coração dele. Ele era um ladrão. Agora no capítulo 13 é revelado como aquele que iria agir no coração não só de um ladrão, mas de um homicida. Um traidor. Judas. Está pronta a cena da morte do cordeiro. Ele vai ser traído e ele está entregando a sua vida para esse propósito. Acompanhe na sequência, por favor, comigo. Verso 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Veja, ele veio de Deus e voltaria para Deus. Entende que a morte era voltar para Deus. Isso consola o nosso coração. Entende, irmãos? Os que estão em Cristo, a morte é voltar para Deus, é ir para Deus, é estar com Deus. Os que estão em Cristo, especificamente. O que Lázaro, o que o texto de João descreve acerca de Judas aqui, é que esse Judas, tinha no coração o desejo de matar aquele que estava cumprindo o propósito de Deus. Acompanhem comigo o raciocínio. Por isso, Lucas vai falar em Atos que ele morreu por desígnio de Deus e os ímpios e injustos o mataram. Foi ele, isso foi determinado por Deus, a morte do cordeiro. E quem o mata são aqueles que são inimigos do Senhor. Especialmente aquele em que não há salvação,
Judas Iscariote, o inimigo do Senhor. E aqui ele representa o arqui-inimigo, porque muitos que mataram Cristo foram salvos, mas ele não foi. Ele representa exatamente Satanás, aquele que nunca terá redenção. Nunca terá redenção. Na estrutura do texto, Cristo então diz, ora, ele diz, eu vim do Pai e eu vou voltar para ele. Eu vim do Pai e eu vou voltar para ele. Encerra-se esse discurso, levanta-se da ceia, tira a vestimenta de cima, isso é muito interessante, né? Como se ele tivesse com um tipo de vestimenta específica, ele tira a sua vestimenta, e o que é que ele faz? Toma uma toalha e vai cingir-se com ela. Vai cingir-se com a toalha. Que imagem impressionante. É como se ele tivesse a sua roupa de trabalho, tirasse, pegasse um avental e fosse trabalhar. Que imagem é essa? Veja, ele tira a vestimenta e toma uma toalha e se veste com essa toalha. Quando você abre a sua Bíblia, eu queria que você fosse comigo lá para o livro de Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim o texto. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Veja a imagem. Por que essa imagem é tão importante? O que ele está descrevendo aqui? Ele tira a sua vestimenta e veste uma roupa de servo. Que imagem! Ele veio do Pai e voltaria para ele. Ele veio com esse propósito. Então, veja, ele deixa a sua glória e se torna servo. Veja se não é exatamente esse o trabalho dele. Porque imediatamente, quando ele passa a lavar os pés, Pedro então vai questioná-lo. Pedro pede para que ele seja todo lavado. Jesus diz, se você foi lavado uma única vez, você percebe então que o que ele está fazendo ali é a obra da redenção. Uma vez que você foi purificado, purificado está. Aqui é a imagem do Deus que se torna homem, do que João 1 descreve muito bem, e no verso 14 diz, ele se fez carne e habitou entre nós. Por essa imagem ele descreve exatamente isso. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, vestindo-se como um servo. E ele então, veja a expressão, tirou a vestimenta e vestiu-se, cingiu-se. Ele deixou a sua glória, tornou-se um servo. E passa a lavar os pés dos discípulos. Se você voltar exatamente para o capítulo 13, né? No início do verso 1, ele diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo.
ele se torna servo para salvar os seus que estavam no mundo. E ele os ama até o fim, quando decide na eternidade como Deus, até a completude da sua obra. Eu os amei até o fim. Acontece que esse vestir-se, não é, revela exatamente esse caráter da encarnação de Cristo. Acompanhe comigo, veja, por favor, na sequência do texto, verso 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Que imagem extraordinária. Essa é a imagem da humilhação do nosso Deus, que se fez homem, sendo o Senhor da vida, morreu, sendo eterno, padeceu. Essa é a imagem do nosso Redentor, sendo o Criador do universo, não tinha onde reclinar a cabeça. Sendo Deus, se fez homem. Pegou a bacia e passou a limpar os pés dos seus discípulos. Na sequência do texto, por favor, irmãos, e aqui é importante, a reação de Pedro ela é espantosa. Eu necessariamente não vejo isso como uma crítica a Pedro, né? Porque sem esse discurso de Pedro a gente não saberia muito do que estava acontecendo. Mas Pedro, ele interrompe o Senhor, porque me parece que ele começa por Pedro. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Entenda que isso não é uma pergunta necessariamente errada, porque essa pergunta foi feita por João Batista também, quando ele ia batizar Cristo. Eu devia ir a ti, Senhor. Tu vens a mim para ser batizado? É uma descrição, Jesus diz, é para que se cumpra toda a justiça. O Senhor vai lavar a mim? Jesus respondeu: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Ele estava falando da sua morte, que estava se aproximando. Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. Um ato, irmãos, veja, externo, não é? Que compreendia coisas profundas que Pedro ainda não estava compreendendo, porque ali era um ato que Pedro deveria fazer com Cristo, não Cristo com ele, porque ele era o Senhor, Pedro era o servo dele. Mas ele está dizendo, é assim, eu deixei a minha glória, eu sou Deus e me tornei homem para resgatar os meus filhos que estavam no mundo. E essa imagem é o que o salmista descreve quando diz: ele se inclinou para ver o que se passava na terra. Ele se inclinou para ver. Acontece que o discurso de Pedro agora é interrompido pela fala de Cristo, que diz assim, declarou Jesus, quem já, veja, ele diz assim, no versículo 9, então Pedro lhe pediu, Senhor, ainda no verso 8, nunca me lavarás os pés, disse Pedro. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo.
Agora o negócio já não é simplesmente, não é, eu vim para morrer, eu me humilhei para redimir o povo que o Pai amou antes da fundação do mundo e que por amor eu dou minha vida por eles. A pergunta agora é: por quê que o Senhor vem me lavar? Eu devo lavar os seus pés. Jesus diz: aquele que eu não lavar não tem parte comigo. Aí Pedro, agora como Pedro, sempre exagerado, diz: não somente os pés, Senhor, mas as mãos e a cabeça. Me lava tudo, Senhor. Joga água na minha cabeça. Jesus responde: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. A minha obra é suficiente para purificar o homem de todo pecado. E isso é importante. Veja, por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 10, eu queria que você abrisse a escritura comigo. Hebreus capítulo 10, verso 14. Diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Uma única obra. Não é necessário Cristo morrer 2 vezes. A única oferta, uma única oferta é suficiente para nos aperfeiçoar para sempre. É por isso que, para refletir isso no Antigo Testamento, as ofertas eram multiplicadas diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, para revelar o poder da iniquidade e como era necessário um sacrifício perfeito, um único sacrifício. O lavar regenerador do Espírito Santo. Aquele que eu não lavar não tem parte comigo. Então perceba que aqui o Senhor faz uma distinção clara entre a obra perfeita da sua redenção, que nos purifica de uma vez por todas de todo o pecado, e a obra diária de confissão de pecados, que nós precisamos ter do Senhor a cada dia. Como o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso, na 5ª petição: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí o Senhor olha para Pedro e diz assim: então, vós estáis limpos, mas não todos. Ainda um daqueles não pertencia ao Senhor. Judas Iscariotes não havia sido lavado pelo seu sacrifício. Nenhum benefício ele teve à mesa do Senhor. Nenhum benefício ele teve andando com o Senhor que pudesse redimi-lo, se Cristo não morreu por ele. Não haveria esperança por ele. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Percebe que o que acontece aqui nesse texto, irmãos, mostra que o perdão dos nossos pecados continuamente é fruto do perdão pleno de Cristo. William Perkins chegou uma vez a comentar dizendo: o perdão de Deus é tão poderoso e sublime que não podemos recebê-lo de uma vez por todas, recebemos de conta a gota diariamente. Mas sim, nós temos os nossos pecados perdoados,
Nós que cremos no seu nome, nós que fomos lavados no sangue do Cordeiro, já não há mais nenhuma condenação sobre nós. Mas nós somos chamados a confessar diariamente os nossos pecados. Eles vinham de Betânia, e na geografia e no texto descreve que era uma região de muito pó. E eles chegam e os seus pés estão sujos. E Jesus então passa a lavá-los, para nos ensinar que tanto o perdão, tanto o sacrifício que o perdão diário que recebemos do Senhor é fruto do pleno e perfeito sacrifício que nos foi concedido por Ele e feito por Ele, por nós. Nós não teremos o perdão dos nossos pecados se não tivermos sido lavados completamente por Ele. Havia um traidor. Era Judas. Esse não foi lavado, mesmo tendo seus pés lavados. Não recebeu o perdão. Você nunca vai ter o perdão do Senhor dos seus pecados se você não for perdoado, justificado pelo sacrifício do Cordeiro, perfeito e único sacrifício. Nada que você possa fazer, entenda, irmãos, ele pertencia ao grupo dos 12, mas não foi lavado pelo Senhor. Ele saiu para evangelizar de 2 em 2 e viu o poder de Deus. E voltaram espantados. Os demônios se submetem a nós. Ele cuidava da finança. Ele era respeitado. Mas não tinha sido lavado. Ele não era do Senhor. O que exatamente que nos qual é a nossa segurança, irmãos? Qual é a nossa segurança? O que é que garante que nós estamos no Senhor? É porque nós somos filhos de crentes. É porque nós somos líderes da igreja, pastores, presbíteros. É porque nós frequentamos dominicalmente a igreja. É porque nós até participamos da mesa do Senhor. É porque nós até fomos batizados anteriormente. É porque nós contribuímos na igreja. O que exatamente que é o fundamento da tua salvação? Você pode fazer tudo isso e ter tudo isso e está perdido. Se você não foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Pés, mãos, coração, alma, lavados pelo sangue do Cordeiro. Não a nossa segurança não está nas coisas externas, irmãos. A bênção dessa mesa, como nós sabemos na carta de Paulo, pode se tornar em grande tribulação para a nossa vida, se participamos dela sem pertencer a ela. O benefício dela é se estivermos em Cristo. Mas ao mesmo tempo, você que está em Cristo, irmãos, você que está no Senhor, e você comete um pecado em seu coração, e você está remoendo isso, remorso, quer destruir sua vida.
você ouve a palavra de Cristo dizendo a Pedro: aquele que eu já lavei não precisa ser lavado de novo. Os teus pecados foram perdoados. Lava os teus pés. Tira a poeira dos teus pés. Tira a impureza do teu coração. Não deixa acumular iniquidade no teu coração. Aparta-te do mal. Nós temos do Senhor a promessa. Como ele diz, João vai dizer na carta: aquele que diz que não peca, esse é mentiroso. E ele diz: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aí ele diz na sequência: pois ele é a propiciação pelos nossos pecados, isto é, nós fomos lavados pelo seu sacrifício. Que segurança nós temos nele. Que conforto nós temos nele. Nele você tem conforto, mas o teu conforto não pode estar nas coisas externas. É nele. E aí eu digo a você: avalie o teu coração. Examina o teu coração. Veja em quem você confia. Você percebe então, irmãos, que Jesus aqui não criou um outro sacramento do lava-pé. É uma imagem da sua obra redentora. Tão linda. Tão perfeita. Mas não um sacramento que nós temos que continuar fazendo. Ele vai dizer lá na frente: eu estabeleço um exemplo, façam o mesmo vocês. Perdoem uns aos outros. Não é um exemplo da prática da cerimônia de lava-pés, porque não é essa a intenção da narrativa. Mas sim, sem dúvida nenhuma, estabelece um padrão de conduta. O nosso Deus que se fez homem. Veja, se olhando para o texto, por exemplo, de Filipenses, que nós lemos, né? Veja se não estabelece um padrão de conduta isso. Isso é importante frisar, não é? Filipenses no capítulo 2, volte comigo, por favor. Nós lemos o verso 5, mas se nós voltarmos um pouco, a partir do verso 3, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. E qual o fundamento disso? Jesus, que é Deus, não é Deus por usurpação, verso 5. Tira a sua vestimenta e põe um avental, se torna servo. Há um padrão de conduta, isso tem que ser replicado. Os nossos relacionamentos têm que ser transformados por isso. Você vai, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, por exemplo, uma mãe chega para Cristo e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, coloca um filho meu à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então diz assim: no meu reino não é assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser grande, seja servo de todos. Assim como eu, que não vim ser servido, mas servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Você percebe
Isso é para ser replicado. Esse ato de Cristo, não a cerimônia, mas o modo como eu trato o meu irmão, o modo como eu governo. O modo como você, marido, trata a esposa. Marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. É isso que vai ser replicado. Quando ele tira a sua vestimenta e põe o avental e passa a lavar os pés. Isso vai mudar a minha vida. Isso vai transformar a minha vida. Porque lavado pelo sangue do Cordeiro, agora vivo para a glória dele. Dois princípios postos aqui. E aí eu me dirijo a você que não tem Cristo nessa noite, que não conhece a Jesus como Salvador essa noite. Nenhum ato externo, nenhum bem que você faça nessa vida poderá lavar o teu coração, senão aquele que, sendo Deus, se fez homem e veio ao mundo buscar suas ovelhas, se tornando servo e morrendo para a tua salvação. Se você crer no nome dele, os teus pecados estão perdoados. E a grande bênção dos que estão em Cristo hoje, uma vez lavados, uma vez limpos, nós não precisamos da justificação 2, 3 vezes. Justificação é uma obra única. Nós vamos agora lavar os nossos pés. O próprio Cristo nos perdoará diariamente, confessando a Ele sinceramente os nossos pecados. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra, pelo privilégio de podermos refletir, Senhor, na glória e na verdade do teu Evangelho, do Cristo, do Santo Redentor das nossas almas, o Deus que se fez homem para a nossa redenção. Bendito seja o teu nome, Senhor, de eternidade a eternidade. Ensina-nos a cada dia a confessar ao Senhor sinceramente os nossos pecados e andarmos em retidão diante do Senhor, em pureza, em vida de pureza e santidade, para a glória do teu nome. E aqueles que não te conhecem nessa noite, torna-te conhecido deles pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.